Nesta aula, nós vamos estudar o plano no espaço. A organização da aula é a seguinte. Primeiro, nós vamos ver a equação geral do plano, apresentaremos dois exemplos. Depois, nós vamos ver as equações paramétricas do plano e mais dois exemplos. Existe uma analogia entre a reta no plano e um plano no espaço. Enquanto a equação de uma reta no plano é ax mais by mais c igual a zero, a equação de um plano no espaço, você apenas acrescenta mais um termo. Ela é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Essa é a chamada equação geral do plano. Assim como na reta, para você determinar uma reta no plano, você precisa de um ponto e inclinação. No espaço, você precisa também, para determinar um plano, de um ponto e da inclinação do plano. Apenas que no caso do plano, a inclinação é dada pelo vetor normal ao plano. É um vetor que é perpendicular ao plano. E aí a equação do plano fica determinada se forem dados um ponto do plano e o vetor normal. Aqui eu tenho um desenho de um plano, né? Um plano é infinito, mas eu desenhei aqui uma parte do plano em torno de um ponto P0 que é dado, que é conhecido. Além disso, se sabe um vetor perpendicular ao plano. Desenhei aqui um representante desse vetor normal com a origem coincidindo com o ponto P0. E desenhei mais um outro vetor que vai de P0 até P, onde P é um ponto qualquer do plano. Então, o ponto P pertence ao plano se somente se o vetor P0P é perpendicular ao vetor N. Isso, em termos de produto escalar, significa que o produto escalar de N com P0P é igual a zero. O produto escalar, você deve lembrar, que é calculado como a soma dos produtos das componentes dos dois vetores. As componentes de N são A, B e C, e as componentes de P0P são iguais às diferenças das coordenadas de P com as coordenadas de P0. Então, o produto escalar de N com P0P fica sendo A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0. E esse produto escalar tem que ser igual a zero. Então, se você lembrar, a equação geral do plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero. A gente já está quase lá. Na verdade, agora, se eu distribuir aqui o A, o B e o C, né? Então eu vou ficar com ax mais by mais cz, mais um termo constante que é o d, que é exatamente menos ax0, menos by0, menos cz0. Observe que os coeficientes de x, de y e de z coincidem com as componentes do vetor normal do plano, que são A, B e C. Vamos encontrar a equação geral de um plano que passa pelo ponto 1, menos 2 e menos 2 e é perpendicular ao vetor 2, menos 1 e 2. A gente podia fazer como eu fiz no caso geral, né? Calcular o produto escalar de N com P0P, onde P é um ponto qualquer do plano. Mas no final, nós mostramos que a equação do plano, né, os coeficientes de x, y e z da equação do plano coincidem com as componentes do vetor normal. Então, eu não preciso fazer aquela conta novamente. Eu já sei que a equação geral do plano, desse plano, vai ter essa forma, 2x menos y mais 2z mais d igual a zero, porque o coeficiente de x é a primeira componente de n, o coeficiente de y é a segunda componente de n e o coeficiente de z é a terceira componente de n.
Então, eu só preciso determinar o D. Como é que eu vou determinar o D? Eu vou usar o fato de que o ponto P0 é um ponto do plano. Portanto, as coordenadas de P0 satisfazem a equação do plano. Então, se eu substituir x por 1, y por menos 2 e z por menos 2 nessa equação, eu vou ter uma equação agora que depende só de D. Então, com isso, eu posso ver que a equação é essa aqui, ó, 2 vezes 1, né, que o P0 tem primeira coordenada 1, menos 1 vezes a segunda coordenada de P0, que é menos 2, mais 2 vezes a terceira coordenada de P0, que é menos 2. Então, essa equação só depende de D, né? Daí você vê que aqui dá 2, aqui dá mais 2, né? 2 mais 2 e aqui vai dar menos 4, né? Então, aqui vai ser 0, portanto, o D vai ser igual a 0. Substituindo esse valor de D nessa equação, eu obtenho, então, que a solução, a equação geral do plano é 2x menos y mais 2z igual a 0. Então, nós encontramos que a equação do plano π é 2x menos y mais 2z igual a 0. Uma parte desse plano está desenhado aqui nessa figura, né? Se a gente fizer x igual a 0 na equação do plano, a gente vai obter menos y mais 2z igual a 0, ou y igual a 2z. Então, a gente pode ver essa reta aqui, ó, y igual a 2z. Para z igual a 2, o y é igual a 4, né? Z igual a 2, o y é igual a 4. Se por outro lado a gente faz z igual a 0 na equação do plano, a gente vai obter 2x menos y igual a 0, né? Ou y igual a 2x. Você pode ver essa reta aqui, ó. Essa é a reta y igual a 2x, z igual a 0. Não é? Para x igual a 2, o y é 4. X igual a 2, o y é igual a 4. Vamos ver agora um exemplo em que são dados 3 pontos do plano. Ponto P1, P2 e P3. Né? Então, uma maneira de achar a equação do plano, nesse caso, seria formar os vetores P1, P2, P1P, onde P é um ponto qualquer do plano, e o ponto P1, P3. Então, a gente já viu que 3 vetores são coplanares se somente se o produto misto entre eles é igual a 0. Então, isso o produto misto é um determinante, né? Vai ser um determinante em que cada linha da matriz é um dos vetores, são iguais às componentes de um dos vetores. Então, uma linha seria as componentes de P1, P2, outra linha as componentes de P1, P3, e a outra linha as componentes de P1P, que são iguais às coordenadas de P menos as coordenadas de P1. Mas eu vou fazer de outra maneira. Como a gente já viu que a equação normal do plano, os coeficientes de x, y e z são iguais às componentes do vetor normal plano, então eu vou encontrar um vetor normal plano usando o produto vetorial de P1, P2 e P1, P3. Então, vamos supor que P1 é igual a meio, 0, 0, P2 é igual a 0, meio, 0 e P3 é igual a 0, menos meio e meio. Então, o produto vetorial de P1, P2 e P1, P3, né, vai ser, para isso eu tenho que determinar, né, P1, P2 e P1, P3. O P1, P2 é igual
a diferença das coordenadas, né? Os componentes de P1 e P2 são iguais às diferenças das coordenadas de P2 menos P1. Então, é 0 menos meio, meio menos 0 e 0. Então, é menos meio, meio e 0. E um P1 e P3, as componentes de P1 e P3 são iguais à diferença das coordenadas de P3 menos P1. Então, 0 menos meio, está aqui menos meio, menos 0 dá menos meio, e meio menos 0 dá meio. Bom, então, eu podia calcular agora o produto vetorial desses dois vetores, mas eu observo que eu posso colocar em evidência, em cada um deles, meio. E aí, eu posso usar uma propriedade do produto vetorial que, se eu tiver um escalar multiplicando o produto vetorial, tanto faz multiplicar o escalar pelo produto vetorial ou multiplicar o escalar por um dos vetores. Então, nesse caso, eu tenho um escalar multiplicando esse vetor, outro escalar multiplicando esse vetor. Usando essa propriedade duas vezes, eu vou ter que... eu posso calcular isso aqui da seguinte maneira. Isso vai ser igual a 1/4 vezes o produto vetorial de menos 1, 1, 0 e menos 1, menos 1 e 1. Né? Então, fazendo dessa maneira, eu vou ficar aqui, esse produto vetorial é igual a 1/4 do vetor 1, 1, 2. Né? O 1, essas componentes, você deve lembrar, né, que são obtidas para obter essas componentes do produto vetorial. Você pode colocar o segundo vetor embaixo do primeiro, né? Esconder as primeiras componentes, né? Para achar a primeira componente do produto vetorial, você vai esconder as primeiras componentes e calcular o determinante, né, da submatriz obtida. Como tem um 0 aqui, o determinante vai dar 1, né? Escondendo as primeiras componentes. Então, por isso que a primeira componente do produto vetorial é 1. Para a segunda componente, você vai esconder as segundas componentes e calcular o determinante da submatriz obtida e trocar o sinal. Então, também tem um 0 aqui. Então, seria menos 1 vezes 1, menos 1, mas aí, como tem que trocar o sinal, fica 1. Né? E a terceira componente, você vai esconder as terceiras componentes, vai colocar esse vetor embaixo do outro aqui, esconder as terceiras componentes, calcular o determinante da submatriz obtida. Né, que vai ser 1, né, mais 1, 2. Então, está aqui. Bom, então, eu já tenho que esse é um vetor que é perpendicular ao plano. Então, eu posso colocar que a equação do plano é ax mais by mais cz, e que a, b e c são as componentes desse vetor. Agora, eu posso escolher qualquer vetor. Eu não preciso pegar 1/4 e meio, né? Eu posso pegar 1, 1 e 2. Né? Minha vida vai ficar mais fácil. Né? Qualquer vetor paralelo a esse também vai ser um vetor perpendicular ao plano. Então, é mais fácil se eu pegar o vetor 1, 1, 2. Então, eu peguei o vetor 1, 1, 2 como vetor normal. Então, a equação geral do plano fica x mais y mais 2e mais d igual a 0. Agora, para determinar o d, é só substituir um dos pontos do plano. Se eu substituir... posso substituir qualquer um dos três, né? Se eu substituir o terceiro, vou ter mais conta do que se eu substituir o segundo e o primeiro, né? Porque tem duas coordenadas aqui iguais a 0. Então, no caso, eu substituir o primeiro. Então, substituindo o primeiro, você vai ter que o d é igual a menos meio. E assim, a equação geral do plano, π, é x mais y mais 2e menos meio. Né? Essa é uma equação para esse plano que passa por esses três pontos. Se você quiser, você pode multiplicar por 2 essa equação e vai obter uma outra equação para o mesmo plano. Né? Observe que se eu multiplicar essa equação por 2, o vetor normal seria 2, 2, 4, né? Que corresponde a pegar o dobro desse vetor normal aqui, ó, né? Então, o dobro de 1, 1, 2. Então, assim, não existe uma única equação para um plano, né? Existem infinitas equações para o mesmo plano.
né? Nós encontramos que a equação do plano π é x mais y mais 2e menos meio igual a zero. Aqui nessa figura, a gente tem uma parte desse plano, né? Observe que, se eu fizer x igual a zero na equação do plano, eu vou obter y mais 2e menos meio igual a zero, ou y igual a menos 2e mais meio, né? Você pode ver essa reta aqui, né? Para z igual a zero, você tem y igual a meio. Se o z for zero, o y é meio. E se você fizer o y igual a zero, então o z vai ser igual a 1/4. Então, fazendo y igual a zero, o z igual a 1/4. Também fazendo z igual a zero na equação do plano, a gente obtém x mais y menos meio igual a zero, ou y igual a menos x mais meio. Então, essa reta pode ser observada aqui, né? Z igual a zero, então y igual a menos x mais meio. Se eu fizer x igual a zero, eu vou obter y igual a meio, né? Fazendo também o x igual a zero, o y é meio. E se eu fizer o y igual a zero, o x também é meio. Está aqui. Y igual a zero, z igual a zero, x igual a meio. Já vimos a equação geral do plano, que é da forma x mais by mais cz mais d igual a zero. Agora vamos ver uma outra maneira de representar um plano. Suponha que eu tenho um ponto do plano e tenho dois vetores paralelos ao plano, não colineares. Quer dizer que eles não são paralelos um ao outro, né? São paralelos ao plano, mas um não é paralelo ao outro. Então, um ponto P pertence a π, se e somente se o vetor que vai de P0 até P é uma combinação linear de V e W. Isso decorre do fato de que os três vetores são coplanares, né? P0P, V e W. E V e W não são colineares. Então, esse é um resultado, né, que está no livro, né? Não vou falar aqui como é que se demonstra. Mas é verdade isso, que se você tem três vetores coplanares, né, dois deles não são paralelos, então o terceiro é combinação linear dos dois que não são paralelos. Combinação linear quer dizer que é uma soma de múltiplos escalares. Isto é, existem dois escalares, que aqui eu estou chamando de T e S, né? Muitas vezes eu chamo de alfa e beta, mas nesse caso eu vou chamar de T e S, os escalares, tais que, se você multiplicar um escalar por V, o outro escalar por W e somar, eu vou obter P0P. Se eu escrever isso aqui em termos de componentes, vai ficar assim, ó. As componentes de P0P é igual ou são iguais às diferenças das coordenadas de P menos as coordenadas de P0. E as componentes de TV mais SW são iguais a TV1 mais SW1, TV2 mais SW2, TV3 mais SW3. Como dois vetores são iguais, se e somente se as componentes correspondentes são iguais, então quer dizer que o x menos x0 tem que ser igual a TV1 mais SW1, o y menos y0 tem que ser igual a TV2 mais SW2, e o z menos z0 tem que ser igual a TV3 mais SW3. Ou seja, eu tenho três equações. De uma equação vetorial, eu obtenho três equações escalares.
Se eu somar x0 na primeira equação, somar y0 na segunda equação e somar z0 na terceira equação, eu vou obter essas três equações que estão aqui, que são chamadas de equações paramétricas do plano. Observem que eu escrevi aqui de forma bem espalhada, para ficar bem fácil de ver, que de cada equação, o termo constante, né, que não depende de t e s, é igual a uma das coordenadas do ponto P0. Então, na primeira equação, o termo constante é igual à primeira coordenada de P0. Na segunda equação, o termo constante é igual à segunda coordenada de P0. E na terceira equação, o termo constante é igual à terceira coordenada do ponto P0. Também dá para observar que os coeficientes de t nas equações são iguais às componentes do vetor v, né, que é um dos vetores que é paralelo ao plano π. Então, vocês podem ver que aqui aparecem exatamente, multiplicando t, as componentes do vetor v. E aqui dá para ver que aparecem multiplicando a variável s, as três componentes do vetor w. Como exemplo, vamos obter as equações paramétricas de um plano que passa pelos pontos P1 igual a meio 0, 0, P2 igual a 0, meio 0 e P3 igual a 0, menos meio e meio. Então, lembrando que as equações paramétricas do plano são dessa forma, né, em que x0, y0, z0 são as coordenadas de um ponto do plano e V1, V2, V3 são as componentes de um dos vetores paralelos ao plano e W1, W2 e W3 são as componentes de um outro vetor paralelo ao plano, sendo que os vetores V e W não são paralelos entre si, né? Então, no nosso caso, eu posso escolher como ponto do plano tanto P1, quanto P2, quanto P3, né? Vou escolher P1. Agora, para vetor paralelo, eu vou escolher como V o vetor P1, P2, né? Que é igual aqui. As componentes de P1, P2 são iguais às diferenças das coordenadas de P2 menos P1. Então, é 0 menos meio, meio e 0. Né? E vou escolher como W P1, P3. Né? Poderia escolher P1, P2, P2, P3, P2, né? Mas eu escolhi, né, qualquer vetor ligando dois desses pontos daria certo. Então, você pode verificar depois. Aqui, no caso, o P1, P3, as componentes de P1, P3 vão ser 0 menos meio, tá? Menos meio, menos meio, menos 0 dá menos meio, e meio menos 0 dá meio. Então, essas são as componentes de P1, P3. E aí acabou. Agora é só escrever as equações paramétricas. Então, x vai ser igual a meio, que é a primeira coordenada do ponto P1, né? Depois, menos meio vezes t, porque menos meio é a primeira componente do vetor v, menos meio vezes s, porque menos meio é a primeira componente do vetor w. Da mesma maneira, o y é igual a... Aqui não tem nada, por quê? Porque o P1, a segunda coordenada de P1 é 0. Né? Depois, mais meio t, porque a segunda componente de V é meio. Menos meio S, porque a segunda componente de W é menos meio. Né? E Z, aqui não tem nada, porque a terceira coordenada de P1 é 0. Depois, não tem nada multiplicando T, por quê? Porque a terceira componente de V é 0, né? Mais meio vezes S, porque meio é a terceira componente de W.
Como um exemplo agora, vamos encontrar as equações paramétricas de um plano em que você conhece a equação geral dele. Então, nesse caso, o plano tem a equação geral 2x mais 2y mais 4z menos 1 igual a zero. Bom, nós vimos que para achar as equações paramétricas de um plano, a gente precisa de um ponto e dois vetores paralelos ao plano, que não são paralelos entre si, né, que não são colineares. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você pode pensar que essa equação aqui, ó, é um sistema de equações em que só tem uma equação e tem três incógnitas. É só você somar 1 a essa equação, vai ficar 2x mais 2y mais 4z igual a 1. Então, é um sistema de equações que só tem uma equação e tem três incógnitas. Então, como é que a gente faz para resolver? Você escalona a matriz do sistema. A matriz do sistema é 2, 2, 4 e 1, né? Você somou 1, ficou 1 do lado direito. Então, a matriz já está escalonada, né? Para ficar escalonada reduzida, é só dividir por 2, né? E aí ficaria 1, 1, 2 e meio. E aí, você tem uma variável associada ao pivô, né, que é x, e duas variáveis que não estão associadas aos pivôs, que são z e y e z, que são variáveis livres. Então, essas variáveis livres, você pode dar o nome que você quiser. Menos x, menos y, menos z, mas você pode... normalmente eu uso alfa e beta, mas nesse caso do plano eu vou chamar de t e s, mas podia ser st também. Então z eu vou chamar de t e o y eu vou chamar de s. Podia ser z de s e o y de t, ou qualquer outra letra que você quiser, que não seja nem x, nem y, nem z. Bom, e aí, você agora tira o valor de x, né? Então, o x vai ser meio menos 2t menos s. E aí, eu já tenho as equações paramétricas. O x é meio menos 2t menos s, o y é igual a s e o z é igual a t, né? Então, aqui eu escrevi de forma espalhada para chamar a atenção né, que obter facilmente dessas equações paramétricas um ponto do plano e dois vetores paralelos ao plano, né? Lembrando que a forma das equações paramétricas é essa que está aqui. Então, se você compara essas equações com essas daqui, você pode ver que um ponto do plano é meio, 0 e 0, né? Um vetor paralelo ao plano é menos 2, 0 e 1. E um outro vetor paralelo ao plano é menos 1, 1 e 0, né? Então, é o que eu falei aqui, ó. Um vetor paralelo ao plano é menos 2, 0 e 1, menos 2, 0 e 1, e o outro vetor paralelo ao plano é menos 1, 1 e 0.